Olá, pessoal, tudo jóia? Começando para você que está acompanhando a programação aqui da nossa debutante TV Alba. Aproveito aqui para cumprimentar e desejar os parabéns a toda essa equipe da Fundação Paulo Jackson que faz essa TV entrar no ar a cada dia com uma programação especialmente preparada para você que está em casa. A gente tem assim vários programas como esse que você vai começar a assistir a partir de agora, que fala, né, sobre a OAB, que traz uma linguagem do que está acontecendo no judiciário, que fala com os advogados e advogadas, mas o principal objetivo aqui dessa TV Legislativa da Bahia é levar transparência para você que está em casa. Agradecendo a sua companhia, agradecendo a sua audiência. No programa de hoje, a gente vai estar recebendo mais um convidado especial aqui da OAB. Eu vou entrevistar hoje o doutor Rafael Matos. Ele é procurador-geral da OAB. A gente vai falar sobre algumas medidas, né, que a OAB tem tomado para garantir o atendimento da classe. Vamos tirar dúvidas e falar também sobre este novo momento. Afinal, tem uma nova gestão com duas mulheres à frente da OAB. Eu quero conversar com o doutor Rafael já de início sobre essa questão. Primeiro, doutor Rafael, dá as boas-vindas, né? Primeira vez que tenho a oportunidade de te entrevistar aqui no programa. Já vou lhe dizer que aqui a gente não usa muito juridiquês, não, tá? Aquela linguagem mais simples que o senhor tiver, o senhor traz pra gente, para quem está em casa, aprender cada vez mais aqui com o nosso programa. Tudo jóia? Seja bem-vindo. Tudo jóia, Milena. O prazer é todo meu em ter essa oportunidade de trazer um pouco da visão da Procuradoria da OAB aqui na TV Alba, e já desejando também os parabéns pelos 15 anos da TV Alba, trabalho maravilhoso da Fundação Paulo Jackson. Que bacana. Eu estava conversando aqui com o pessoal nos bastidores, né, falando sobre o trabalho da OAB. 90 anos, né, já tem a OAB e muitos advogados e advogadas e a população mesmo, de forma geral, ainda desconhece tanto, né, dos nossos direitos, dos nossos deveres, das mudanças que acontecem, qual o importante papel que a OAB tem. E dessa vez ainda mais responsabilidade, né? Ainda mais cuidado aos detalhes. Aqui no nosso programa a gente já conversou com integrantes, né, dessa nova gestão, com a presidente, a Daniela, com a vice-presidente Cris. E agora essa oportunidade desse bate-papo para a gente falar um pouquinho, já para começar, doutor, sobre o que é, né? O que faz a Procuradoria né, nessa gestão e expectativas mesmo dessas novas possibilidades nesse biênio. Olha, Milena, a Procuradoria, diria assim, é o braço jurídico da OAB. É até um fato engraçado, né? Porque quando a gente fala em OAB, já se imagina uma instituição jurídica, mas a OAB precisa de uma representação judicial também. Ela precisa ser representada em juízo, ou seja, é como se nós fôssemos os advogados da OAB. Não só da OAB, porque você deve saber, se não sabe, vou trazer essa informação para todos os ouvintes. A OAB é muito mais do que uma entidade de classe. A OAB é muito mais do que uma entidade que fiscaliza a atividade da advocacia. Ela é uma entidade que, nesses 90 anos, tem um papel preponderante, muito importante na defesa do Estado democrático de direito. A OAB tem como papel institucional, inclusive, a defesa dos direitos humanos, a defesa da aplicação das leis da Constituição. Não é à toa que a OAB tem legitimidade para, inclusive, por exemplo, arguir perante o Supremo Tribunal Federal arguições de cumprimento de preceitos fundamentais, para entrar com ação de direta de inconstitucionalidade, para entrar com ação civil pública. E sempre, todas essas ações, elas passam exatamente pelo trabalho da Procuradoria. Então, a Procuradoria, ela tem um papel que extravasa, que ultrapassa, né, os interesses simplesmente da advocacia. Mas ela também tem um papel muito importante na defesa da prerrogativa dos advogados. Para que os ouvintes entendam, quando a gente fala de prerrogativa, nós estamos falando não é de benefício, não é de privilégios aos advogados enquanto pessoas. São, na verdade, direitos dos advogados no exercício da sua profissão e garantem o bom exercício da defesa e garantem que as partes representadas, aqueles que entram no processo, aqueles que sofrem um processo, sejam representadas pelo advogado de uma forma eficaz. Sem o respeito das prerrogativas, a gente não pode falar em uma justiça que seja entregue com qualidade. Essas prerrogativas são essenciais. A entrega, a gente fala no juridiquês, eu vou falar ele só aí,
na entrega de uma prestação jurisdicional mais célere, mais eficaz, mais justa. O que é isso, ouvinte TV? O resultado de um processo. Prestação jurisdicional nada mais é do que a resposta que o judiciário dá nos processos. É importante que essa resposta seja rápida, porque não existe justiça que não seja uma justiça que esteja no tempo certo. Justiça que tarda não é justiça. Ao mesmo tempo, ela deve ser uma justiça que tenha garantido a ampla defesa contraditória em todos os momentos. O que isso quer dizer? Que todas as partes no processo possam se manifestar sempre sobre absolutamente tudo que ocorre no processo e tendo conhecimento de tudo e usando todos os meios possíveis, tanto de acesso aos magistrados, quanto de forma de comunicação, quanto dos recursos e provas que podem ser utilizados no processo. Sem esses elementos, a gente não pode falar em uma entrega dessa decisão final que seja justa, célere e segura. Então, Muito a bem. Procuradoria tem também esse papel de garantir que essas prerrogativas sejam respeitadas e não sejam violadas. E, na medida em que haja violações, a Procuradoria está pronta para agir, tomar as medidas judiciais, medidas administrativas cabíveis para garantir que faça cessar, que parem essas violações, porque é de interesse de toda a sociedade. Muito bem, ficou muito claro, doutor Rafael. Você que ligou a televisão agora, doutor Rafael Matos, ele é procurador-geral da OAB Bahia. A gente está aqui começando esse bate-papo e aí foi como ele bem disse, né? Esse respeito às prerrogativas é importantíssimo em qualquer profissão. Não é um direito, um benefício do advogado, não. É como eu aqui, enquanto apresentadora, tivesse restrições de quem entrevistar, do que perguntar, da qualidade do áudio, da qualidade da imagem que a gente está tendo aqui, ficou muito claro. Agora, doutor Rafael, eu queria saber um pouquinho como é que foi sua caminhada, né, até chegar à Procuradoria-Geral aqui da OAB Bahia. Conta aí um pouquinho, de forma resumida, que eu imagino que sua trajetória tem aí um currículo muito especial para ocupar esse lugar na OAB nessa gestão. Olha, Milena, na verdade, a minha trajetória é de advocacia, né? Eu sou um apaixonado pelo direito, advogo há 23 anos e eu componho a OAB da Bahia desde 2013, na condição de conselheiro. Estou agora também como conselheiro, o 4º triênio seguido. Na gestão anterior, eu ocupei a presidência da Comissão de Direito Eleitoral e agora tive a honra de ser convidado pela nossa grande presidente, Daniela Borges, para assumir essa missão, que é uma missão muito difícil, inclusive, que é substituir a nossa procuradora-geral anterior, a doutora Mariana Oliveira, que fez um trabalho excepcional, mas que exatamente pela excepcionalidade desse trabalho, deixou bases muito bem fincadas em que a gente pode trabalhar para avançar ainda mais. Doutor Rafael, eu estava olhando aqui, né, antes de começar a nossa entrevista, a produção, as informações que o querido Dalmi fornece para a gente. Aproveito para agradecer aí essa parceria constante dele ao longo da criação desse programa OAB na TV. E aí, assim, ao longo, né, dessas gestões seguidas, a gente já vê um trabalho de continuidade, desde Luiz Viana, de Fabrício Castro, agora com Daniela, o que mostra, né, também uma aprovação pela classe, né, do trabalho que vocês vêm desenvolvendo ao longo desse período todo. Mas é importante a gente falar do que está acontecendo no momento atual, né? Às vezes eu, enquanto comunicóloga, não estou a par, os clientes dos advogados, né, não sabem o que está acontecendo. Me passaram aqui a informação que houve uma mudança, né, do banco agora para recebimento de alvarás. Queria que o senhor falasse um pouquinho disso e, na sua visão, o senhor vê de forma positiva, negativa? É um momento mesmo de adaptação a esse novo sistema? Está funcionando bem? Como é que é a avaliação de vocês? Vamos lá, Milena. Na verdade, a gente passou, logicamente, como toda mudança, se passa por um momento de apreensão inicial, né? Toda mudança gera um certo receio. Os receios que a OAB tinha de início, eles foram aplacados em função, inclusive, da atuação da própria Ordem dos Advogados, que fez uma ingerência muito forte perante o Tribunal de Justiça e perante o BRB, com promoção, inclusive, de providências no CNJ, que não se tratava de um embate, tá? Deixar isso muito claro. Em nenhum momento houve nenhum tipo de má vontade, digamos assim, da classe dos advogados com essa mudança. O que nós buscávamos era apenas a garantia
de que essa mudança seria positiva em vários aspectos, e não apenas nos aspectos que estavam inicialmente apontados, que eram eminentemente de caráter eletrônico, de pagamentos alvarás com mais facilidade e com mais agilidade no meio eletrônico. Havia uma apreensão muito grande sobre a capilaridade do BRB. A gente sabe que o Banco do Brasil tem agência em mais de 200 municípios, era o banco que antes atendia os depósitos oficiais, e o BRB se tratava de um banco que não tinha absolutamente nenhuma agência no estado da Bahia. Então, isso gerou, evidentemente, um receio muito grande, porque há um grande número de advogados e partes que, por razões das mais diversas, tem a necessidade de fazer o saque do alvará em espécie ou fazer o saque do alvará na boca do caixa, por alguma razão. Tá? E, diante disso, houve nesse processo uma construção conjunta muito importante. Eu tenho que, inclusive, elogiar, eu não posso deixar de elogiar de forma alguma a postura adotada pela desembargadora Maria de Lourdes Medauá, que preside a comissão de transição, né, desses depósitos judiciais do Banco do Brasil para o BRB. Ela sempre teve uma posição, desde o início, que foi de muito ouvir, né, inclusive a classe dos advogados, e muito acatar a sugestão. Da mesma forma, eu hei de elogiar a postura do BRB, que tem se mostrado até este momento de grande respeito às nossas reivindicações, às nossas indicações. Imagine você que tanto a desembargadora Maria de Lourdes Medauá quanto o presidente do Banco de Brasília, do BRB, foram até a OAB para uma reunião do Colégio de Presidentes de Subseções, e lá ouviram todas as críticas, ouviram todas as agruras, todos os receios e as sugestões, e acataram várias vezes. Quando você me pergunta se nós temos boas ou más expectativas, eu devo lhe dizer que as expectativas são as melhores possíveis, tá? Especialmente por esse ambiente de respeito. Nós vivíamos com o Banco do Brasil um verdadeiro calvário. Era muito difícil e era um verdadeiro suplício fazer o saque de alvará. O Banco do Brasil, mediante um saque eletrônico, levava 5 dias úteis para fazer um pagamento de alvará. Hoje, com o sistema que está sendo implantado pelo BRB Jus, né, que é o sistema BRB Jus, há a possibilidade de o alvará eletrônico ser pago por meio de PIX, cuja ordem é dada pelo próprio magistrado. Então, é uma diferença gigantesca. Por outro lado, aquele receio da capilaridade terminou sendo bastante aplacado. O Banco de Brasília acatou as sugestões, o Tribunal de Justiça também se uniu nessa pressão e, na verdade, houve, então, o compromisso de instalação de 49 agências no estado da Bahia. Todos os municípios que têm subseção da OAB, todos os 36 subseções, terão uma agência, na verdade já tem, está funcionando agora desde o final do mês. Nós temos mais algumas agências para serem implantadas até março, e mais até agora, começo de fevereiro, a implantação de 480 postos de atendimento para saques de valores de até R$ 4.999. Então, ótimo, doutor Rafael, vou ter que lhe atrapalhar um pouquinho por conta do andamento do programa e do tempo aqui desse bloco, a gente precisa ir para o intervalo, mas ficou muito claro que as expectativas são positivas, que as adequações, né, já estão sendo feitas, essa questão do PIX e das novidades tecnológicas, que os bancos precisam estar se adequando, é uma realidade, é o presente, não é algo que tem que ser protelado, não, já tem que ser implantado mesmo, mas o fato das agências ainda é, de fato, muito utilizado por todos nós, né, de forma presencial. Então, ainda bem que estão tendo aí essas adequações. A gente vai para o intervalo agora. Convido você que está em casa a continuar com a gente. Você que está nas redes sociais pode participar, mandar sua mensagem, mandar sua pergunta, interagir, sugerir entrevistados. Estamos aqui às ordens. No próximo bloco, a gente vai falar um pouco sobre plantão de alvarás, posicionamentos, né, do Tribunal de Justiça e outras dúvidas que a gente já recebeu também aqui pela internet. É rapidinho, continua aqui na TV Alba, a gente volta já.
Já voltamos, viu? Que é rapidinho. Obrigada por continuar aqui acompanhando a nossa programação. Tenho certeza que está sendo um programa muito esclarecedor. A gente está recebendo hoje, aqui no nosso OAB na TV, o doutor Rafael Matos, ele que é procurador-geral da OAB Bahia. A gente está tirando dúvidas, trazendo aí as questões dos nossos espectadores que estão em casa. A oportunidade de você também interagir. Se ainda não se inscreveu no nosso canal no YouTube, vai lá no YouTube, escreve TV Alba e já se inscreve para acompanhar toda a programação aqui da nossa TV Legislativa e, lógico, o nosso programa também. A OAB da TV também tem o Instagram, tá? @TV Alba, e também tem o da OAB, onde tem todas as informações e você pode tirar todas as dúvidas, inclusive relacionadas à Procuradoria-Geral. Doutor Rafael, que está aqui com a gente. A gente terminou outro bloco falando sobre essa questão, doutor Rafael, do plantão de alvarás, né? O que é exatamente esse plantão de alvarás? Quando que ele deve ser utilizado? Olha, Milena, na verdade, o que é que acontece? Nesse momento de transição judicial, lógico, várias dúvidas surgem. Dúvidas tanto dos advogados sobre os procedimentos a serem adotados, dúvidas do tipo, eu tinha um alvará do Banco do Brasil que não foi sacado. Eu devo utilizar esse mesmo alvará? E eu já digo logo que, nesse caso, não, o outro alvará tem que ser emitido novamente agora contra o BRB. Mas várias dúvidas são apresentadas, mas principalmente várias falhas em sistema, várias situações em que não se consegue facilmente resolver perante o cartório, algo que diz respeito à expedição ou ao cumprimento do alvará pelo banco. E para essas situações, a presidente Daniela, de forma muito inteligente e muito perspicaz, determinou a criação desse plantão de alvarás. Como é que funciona o plantão de alvarás? Muito simples, na verdade, é só mandar um e-mail com a dúvida, com a dificuldade, indicando o número do processo, indicando quais são os problemas enfrentados, e o e-mail é alvarás@oab-ba.org.br. Bem sim, alvarás@oab-ba.org.br. E a cada e-mail recebido é dado o tratamento devido. É feito contato com o Tribunal de Justiça, é feito contato com o Banco de Brasília, e é a entregue ou a solução da dúvida, ou se providencia resolver o problema. Tá? Isso tem funcionado de forma muito eficaz. Eu, inclusive, estimulo a todos que tenham algum problema em relação ao alvará e façam uso desse e-mail, porque tenho certeza de que terão uma resposta. Talvez não encontrem a solução, porque às vezes é apenas uma dúvida, mas com certeza obterão a resposta e o encaminhamento necessário. Doutor Rafael, se fosse agora aqueles programas, né, de ping-pong, seria esse o tema, para que a gente tivesse mais objetividade agora para responder várias perguntas. Por exemplo, os advogados têm encontrado problema com balcão virtual. Foram uma das questões que chegaram aqui para a gente. Quais mudanças, né, devem ser feitas para que essa classe seja atendida no balcão virtual? Vamos lá, na verdade, temos problemas muito sérios com o balcão virtual. Aliás, o problema vai de atendimento em geral. Mas o balcão virtual precisa ter dois fatores preponderantes para melhorar. O primeiro deles é capacitação dos servidores que efetivamente atendem no balcão virtual, ampliação do número desses servidores e a ampliação dos horários de atendimento. Não é possível que o horário de atendimento no balcão virtual seja menor, seja reduzido em relação ao horário de funcionamento do judiciário. Isso não corresponde ao desejo do judiciário no momento de pandemia, de que os advogados procurem menos presencialmente. É lógico que, havendo um atendimento virtual mais eficaz, o atendimento presencial será menos necessário. Então, nós precisamos, sem dúvida, ter, no mínimo, esses três elementos: capacitação, ampliação do número de servidores e ampliação do horário de atendimento. O TRT, por exemplo, que agora está no momento crítico e que terminou por determinar o fechamento, né, um retrocesso de fase, e mais restrições ainda no TRT e no TJ Bahia também, né? O TRT, nesse momento, mais grave. O TRT efetivamente promoveu, desde antes de ontem, na verdade, um ato publicado ontem, o fechamento total em termos de atendimento presencial, a suspensão das audiências presenciais. Passamos a ter novamente apenas o atendimento virtual, mas pelo menos em reunião realizada na segunda-feira com o comitê, né, de transição de retomada, a presidente do TRT ouviu os reclamos da advocacia, a sugestão feita pelo presidente da Comissão de Prerrogativas, Gurgel,
e já fez, no próprio ato, a ampliação do horário de atendimento do balcão virtual. A gente considera isso, sem dúvida, uma vitória, mas ainda há muitos passos a seguir. E no TJ, especialmente, onde o atendimento do balcão virtual é muito sofrível, a possibilidade de agendamentos para atendimento, tanto por juízes quanto pelas secretarias das varas, é muito sofrível. Eu recebo, assim como o doutor Victor Gurgel, reclamações diárias. Nós estamos montando agora uma central de monitoramento desses agendamentos eletrônicos para que a gente tenha relatórios que indiquem quais as varas em que a secretaria e os juízes efetivamente disponibilizam o horário de atendimento, porque precisa efetivamente ser tomada providências. É impossível que se continue a ter essa dificuldade gigantesca de acesso dos advogados aos servidores e aos juízes. E já tivemos tempo suficiente para todas as adequações, né, para investimento em tecnologia, para melhorar também o atendimento remoto. Eu vejo que a OAB tem sempre sugerido mudanças, né, nesse sistema ou nessas formas de atendimento. E aí eu volto a falar sobre a importância desse atendimento remoto, sobre o agendamento, sobre o atendimento presencial. Como é que isso está funcionando e sua expectativa desse funcionamento daqui para frente, doutor Rafael? Milena, na verdade é muito frustrante para começo de conversa, porque estávamos Sim. todos já no momento de retomada, com atendimentos presenciais, de repente nos vemos em situações em que esse atendimento presencial passou a ser limitado, no TJ, por exemplo, apenas com agendamento prévio, no TRT, com atendimento aos advogados, era praticamente agora apenas virtual, e agora, a partir de ontem, exclusivamente virtual. E a advocacia não aceita, meu. Nós entendemos que um momento, com todo respeito que os tribunais merecem, mas os tribunais, eles devem seguir a vida em sociedade como todos os outros. Tudo está funcionando. Eu sei que nós estamos num momento pandêmico, em que os cuidados devem ser tomados, em que todas as medidas sanitárias devem ser adotadas, mas é lógico que servidores, juízes e advogados, eles não se limitam ao espaço de trabalho. Todos têm também suas vidas sociais, suas vidas em família, e é evidente que o nível de contágio fora do ambiente de trabalho termina sendo muito maior do que no ambiente de trabalho controlado, em que todos usem a máscara, em que tenhamos distanciamento social estabelecido, separações por divisórias de acrílico. O contato entre advogados e servidores e juízes se dá naturalmente à distância. Então, é difícil a compreensão para os advogados, para as partes, que as audiências não possam se realizar de forma presencial, que não possa haver um atendimento presencial quando os restaurantes estão abertos, quando os estádios ainda funcionam. É muito difícil de compreender que haja um mundo separado do judiciário em relação ao restante da sociedade. Esse realmente é um reclame muito grande, porque há um efetivo prejuízo, independentemente de todo investimento para o atendimento eletrônico, independentemente de todo investimento para a realização de atos virtuais, há situações em que o atendimento presencial é muito importante. E é em função disso que nós não podemos dizer que estamos satisfeitos com esse ano. É impossível dizer isso, muito pelo contrário. Há uma grande insatisfação da classe e essa insatisfação deve gerar as consequências necessárias. Nós estamos estudando as medidas a ser tomadas, tá certo? E, infelizmente, talvez cheguemos num momento em que tenhamos que entrar no embate, mas ainda estamos analisando as situações, estamos pedindo pareceres a infectologistas, inclusive para ver, lógico, se há ou não uma correspondência com a realidade da necessidade desse fechamento, mas algo será definido aí no decorrer dessa semana para a presidente Daniela, inclusive, decidir. Infelizmente, a média móvel de casos subiu, a média móvel também de mortes subiu, mas concordo em gênero, número e grau quando o senhor diz que se estádios funcionam com 1.500 pessoas ali, se eventos funcionam, porque o atendimento, né, não funciona de forma presencial. É algo que precisa ser realmente discutido, debatido e algo que seja benéfico para toda a classe, né? Os advogados precisam se unir realmente por esse objetivo. Agora, lhe pergunto uma coisa, pelo menos o atendimento de forma virtual melhorou a qualidade?
os resultados estão acontecendo? Porque lá no início e até no meio da pandemia, a gente via muita reclamação também com relação aos resultados disso, né? Os atendimentos virtuais que eram desmarcados, que não aconteciam, o sistema não funcionava. Isso, pelo menos, já passou a funcionar melhor, porque é um caminho sem volta também, né, doutor, quando a gente fala do atendimento virtual. Milena, infelizmente, a melhora é muito discreta e muito pontual e momentânea. Tá? Há Aí complica. momentos de melhora, mas neste momento, por exemplo, ontem nós recebemos mais de 50 reclamações de atendimentos que foram marcados e o link de atendimento não foi enviado, de advogados tentando ser atendidos no balcão virtual, esperando 2 horas e não serem atendidos de forma alguma, de impossibilidade de encontrar horários de agendamento para conversar com magistrados e também com servidores, e realmente fica muito difícil que essa situação seja mantida. Tá? Diante disso, inclusive, é que nós estamos montando, junto com o Central, com a parte de TI, etc., tentando bolar nessa semana essa central de monitoramento, tá? Para que tenhamos elementos concretos. Mas eu já aproveito, Milena, vou pedir um pouquinho, para pedir a todos os advogados que nos assistem que tenham alguma reclamação dessa natureza, que passem e formalizem essa reclamação para a Procuradoria. De que forma, doutor? Pode mandar um e-mail nesse momento para o e-mail procuradoria@oab-ba.org.br. Nós vamos criar um canal direto para isso, mas ainda não está criado. Então, neste momento, podem usar esse e-mail, mandar a reclamação documentada. É muito importante que nessa reclamação conste a data, a hora, qual foi a vara, qual foi o juiz, qual foi o servidor, ou a ausência de servidor, a ausência de possibilidade de agendamento, com os prints de tela, com os elementos necessários, por exemplo, com o recebimento de e-mail confirmando o agendamento e a informação de que não foi posteriormente encaminhado o link, ou cancelamento, etc. Nós precisamos desses elementos para tomar providência. As reclamações que são desprovidas desses elementos mínimos, elas terminam não nos ajudando a promover as medidas necessárias. A gente não pode promover medidas se não temos elementos fáticos necessários para isso. Então, advogado bem sabe, os fatos têm que ser provados. Desse modo, aquilo que se traduz em reclamações é muito importante que sejam acompanhados de prova. A gente assim vai poder tomar as medidas contra todas essas situações. Nada passará em branco. Esse é um compromisso da gestão de Dani Cris e é um compromisso assumido também pela Procuradoria. Nada passará em branco, tudo haverá de ser enfrentado sem absolutamente nenhum receio. Lógico, pretendemos sempre dar as mãos ao Poder Judiciário para encontrarmos as melhores soluções. Mas, se dar as mãos não for suficiente, é evidente que o enfrentamento será necessário e não nos furtaremos a esses enfrentamentos. Muito bem, temos 3 minutinhos para finalizar, mas tem uma pergunta ainda aqui prevista para a gente fazer, que é com relação ao pagamento de perícias do INSS, a suspensão desses pagamentos. Ainda está suspenso, doutor? Eu vi que a OAB solicitou, né, ao Conselho Federal que a DPF seja ajuizada junto ao STF. Como é que está o trâmite disso? Olha, Milena, a gente, na verdade, tomou 2 providências. A primeira delas foi um pedido de providências, é o nome técnico, é um pedido de providências perante o Conselho da Justiça Federal, que é presidido pelo ministro Humberto Martins, que é o presidente do STJ. E nesse pedido de providências a gente pede que seja liberada a utilização de dotação orçamentária própria que a Justiça Federal, a Seção Judiciária da Bahia, tem para fazer face ao pagamento do custeio dessas perícias em processos contra o INSS. E, ao mesmo tempo, nós fizemos a indicação ao Conselho Federal e uma solicitação para o ingresso no Supremo Tribunal Federal de uma TPF com a mesma finalidade. Tá? A situação é absurda. Tá? É impossível imaginar que processos judiciais, justamente que envolvem pessoas carentes, que necessitam de uma apreciação pelo judiciário, de medidas contra o INSS que tenham limitado ou que tenham indeferido o benefício, que esses processos fiquem suspensos, esperando definir quem vai pagar por essa perícia, se é a Justiça Federal ou a União. Não é possível que os processos fiquem paralisados esperando a aprovação de um projeto de lei pelo Senado. Isso é um absurdo, é um assinte contra o cidadão,
e por essa razão é que nós estamos tomando essas providências. Isso fere vários preceitos constitucionais, desde a dignidade da pessoa humana, passando, evidentemente, pelo próprio acesso à justiça, uma duração razoável do processo, e a situação é tão absurda que chega a causar revolta. Revolta não apenas em mim, mas em toda a classe, especialmente aqueles que militam na área previdenciária. Com toda certeza. Doutor Rafael, quero te agradecer, tá? A disponibilidade foi muito bacana o nosso programa de hoje, muito esclarecedor. Trouxemos aqui ricas informações, né, para os advogados e advogadas que estão com dúvidas. Tem essa questão inicial que a gente começou a debater aqui sobre a mudança do sistema, né, sobre o BRF. Então, quero dizer, você que está acompanhando o programa, relembrar o e-mail, tá? Dúvidas com alvarás sobre pagamentos, qualquer que seja, tem um e-mail disponível para você, alvarás@oab-ba.org.br. Falamos também de um e-mail muito importante, né, doutor Rafael, com relação a reclamações que precisam ser formalizadas, né, com relação ao mau atendimento, problemas no atendimento, que pode ser encaminhado para o e-mail lá da Procuradoria. Então, é procuradoria@oab-ba.org.br. Falei tudo certo? Falou, sim. Quero te agradecer por ter disponibilizado o seu tempo para vir aqui ao nosso programa e trazer tantos esclarecimentos. Eu que agradeço, Milena, a oportunidade. Pois é, assim a gente finaliza agradecendo aqui a presença do Dr. Rafael Matos, procurador-geral da OAB Bahia, disponível aqui para esclarecer todas as suas dúvidas. Relembro a possibilidade de, através das redes sociais, você interagir, tirar suas dúvidas. Tem lá no Instagram da OAB, no Instagram das comissões, tem esses e-mails que a gente já falou aqui agora com vocês, que deve estar aparecendo aí na sua tela. É muito importante que todas as dúvidas, reclamações e questões sejam passadas, né, para quem realmente interessa e que assim elas sejam esclarecidas, tá? Muito obrigada pela companhia, pela audiência, por ter participado aqui com a gente. Semana que vem, às 13h30, a gente tem um novo programa, um programa de estreia do nosso OAB na TV. E, lógico, eu espero você. Até mais.